Se as feministas são assim tão contra o estupro como arma de guerra, por que que todas as mulheres que defendem o Hamas são feministas? Vocês sabem que o Hamas tem notícias, tem boatos, não posso confirmar, né? Mas esse seria só um exemplo. De que o Hamas pegou um bebezinho e colocou num forno e assou o bebê. Nós temos também treinamentos. Nós temos também o relato de um treinamento do Estado Islâmico, onde eles amarraram bombas e um bebê de 2 anos e explodiram a bomba. O Hamas, quando ele entra em um território, ele considera as mulheres daquele território como infiéis. O que tem que ser feito com o infiel? Tem que ser respeitado? Não. O infiel pode ser morto, pode ser estuprado. Se realmente só as feministas podem lutar contra o estupro marital, contra o estupro como arma de guerra, por que não tem um conservador apoiando o Hamas? Se você olhar os grupos, veja as passeatas. Nós viemos aqui para gravar o Redcast, tinha uma passeata pró-Palestina. Todas as mulheres que estavam ali eram feministas. Como é que eu sei disso? Pelo corte de cabelo, pelo comportamento e pela camiseta da Frida Kahlo. Todas eram feministas. Cadê o conservador defendendo o Hamas? O Hamas utiliza como arma de guerra. O ISIS utiliza o estupro como arma de guerra. O Estado Islâmico utiliza. O Boko Haram utiliza. Por que as feministas estão do lado dos muçulmanos, então? Por quê? Então, se nós quisermos sim falar sobre tradição do combate a esses crimes contra a dignidade da mulher, nós poderíamos depois, se tiver tempo e a Glenda concordar, voltar e falar sobre como Jesus transformou a relação da mulher 2000 anos atrás. Cara, assim, ó, em relação... Eu vou partir pelo segundo ponto que tu trouxe, das feministas que defendem o Boko Haram. Eu vou aqui, mais uma vez, dizer que eu não tô advogando pelas feministas no geral, né, por todas. Eu tô sempre advogando em relação a alguns pontos muito específicos, ou históricos, enfim, que elas realmente foram responsáveis, tá? Mas agora, em relação a essas aí, o que eu vou dizer? Que elas são imbecis, que elas são estúpidas? Eu acho que elas são suicidas, basicamente. E eu penso que isso dá pra ser explicado através da dissonância cognitiva, porque sim, a questão é que existem esses dois casos, em que ao mesmo tempo em que elas se debruçaram, pelo menos no geral, no passado, e ainda atualmente, sobre esse assunto de estupro marital, sobre crimes de guerra, etc., que incluem, inclusive, o estupro, ao mesmo tempo, por dissonância cognitiva, elas acabam ignorando esses aspectos de como uma cultura islâmica, que é muito mais misógina do que a cultura ocidental, realmente coloca a vida delas em risco, coloca os direitos delas em risco. E essa é uma questão muito clara pra mim. Isso se chama dissonância cognitiva. Quando uma pessoa, ela analisa duas situações que são análogas, mas que elas tiram situações ou conclusões distintas, tá? Então, é uma questão de dissonância cognitiva lógica, racional lógica. Isso acontece, tá? Por uma questão de que elas entendem que essas pessoas, esses grupos em território ocidental, são vítimas. De que essas pessoas, elas precisam de proteção, porque supostamente o Ocidente ainda hoje oprime essas pessoas na Europa, na França, na Inglaterra, etc. Mas elas ignoram a voz de inúmeras mulheres, inclusive feministas, inclusive dissidentes, LGBTs, que moram nesses países do Oriente Médio. E eu acho que isso aqui eu tenho uma concordância absurda com a Ana, porque todas as minorias são ameaçadas no Oriente Médio. Todas. Inclusive cristãos, ateus, agnósticos, mulheres, crianças, adolescentes, LGBTs. São pessoas que têm os seus direitos diariamente violados. E, evidentemente, não surpreendentemente, essas pessoas fogem para a Europa, que é uma região muitíssimo mais tolerante, muitíssimo mais democrática e liberal em relação a esses direitos. Portanto, todas essas feministas que defendem o Boko Haram, ou que defendem o Estado Islâmico, ou que defendem causas político-ideológicas islâmicas, de natureza política e moral islâmica, são malucas, tá? Elas estão cometendo um erro crasso e que talvez, lá na frente, elas vão ter que colher os frutos disso. Inclusive, não é segredo pra ninguém aqui, tá? Em relação a todos os meus seguidores há muito tempo, eu sou uma antiguíssima crítica do Islã, inclusive desde criança, desde adolescente, eu já critico e até hoje eu mantenho esse meu posicionamento. Embora o Islã, em seu determinado período, quando ele surgiu, foi um movimento, inclusive, que foi criado entre aristocratas, entre pessoas nobres, muitíssimo bem estudadas, que melhoraram a condição da mulher naquela região, por incrível que pareça. Porque a condição da mulher pré-islâmica era pior ainda, tá? Por exemplo, o Islã que determinou que os homens poderiam casar somente com 4 mulheres, porque antes eles poderiam casar com mais.
E foi o Islã que determinou que todas elas deveriam ser tratadas igualmente. Então, todas deveriam ter 4 casas, todas deveriam ter 4 carros, todas deveriam ter 4 joias de ouro e etc. Porque antes do Islã, a condição da mulher ainda era pior. A questão é, da mesma forma que eu entendo que o Islã ele já foi pior, e, aliás, ele já foi pior em um sentido atual, da forma como a gente reconhece os direitos da mulher, no passado ele ainda se mantinha em condições ainda que haviam melhorado a situação da mulher, da mesma forma que Jesus Cristo melhorou a condição da mulher há 2000 anos. Mas eu penso que hoje nós temos inúmeras outras ferramentas, através do uso da razão, do argumento racional lógico e evidencialmente científico, para continuar melhorando a vida das pessoas. Então veja, por mais bonitinho que seja, por mais perfumado, idílico e ideal que seja, imaginar que o Islã, por exemplo, no passado, teria sido capaz de justificar e contemplar os direitos femininos é meio absurdo. Eu penso que, da mesma forma, é meio absurdo pensar que o cristianismo teria sido capaz de realmente se debruçar sobre determinadas questões femininas da mesma forma que nós continuamos desenvolvendo depois ao longo do secularismo. E veja bem, eu penso que sim, o cristianismo foi excelente e fundamental para melhorar a condição da mulher. Da mesma forma que, bizarramente, o Islã também foi no passado. Mas hoje, nós temos inúmeras visões, teses e argumentos através da lógica, tanto quanto das evidências científicas, que nós podemos nos debruçar especificamente sobre determinadas questões, da mesma forma que as feministas já fizeram. E aí eu incluo feministas católicas, evangélicas, feministas liberais, ateístas, agnósticas, islâmicas, por incrível que pareça, que estão se debruçando sobre essas questões. Então veja que o meu posicionamento é, por mais que essas duas religiões tenham melhorado a condição da mulher no passado, elas não foram capazes de continuar desenvolvendo e se atualizando da mesma forma que as feministas conseguiram se desenvolver e serem suficientemente barulhentas para propagar isso. Porque tudo bem, pode ser que inúmeros escritores, ou pelo menos alguns, enfim, no passado, tenham escrito sobre alguns aspectos relativos aos crimes de guerra. Mas a questão é que as feministas foram muito mais barulhentas e catalisadoras de determinadas discussões. Então elas discursaram mais sobre isso, se debateram mais sobre isso, pressionaram mais, distribuíram mais panfletos acerca desses assuntos, falaram exaustivamente sobre isso nas redes sociais. Então tudo bem, pode ser que determinado islâmico, inclusive, há muito tempo, no passado, tenha defendido um sistema social mais liberal, mais igualitário, mais democrático. Mas qual foi a relevância realmente dele em relação aos direitos conquistados das mulheres egípcias, ou das mulheres somalis, ou das mulheres etíopes? Não me parece muito relevante. O que me parece que tem sido muito mais relevante é que essas mulheres desses respectivos países passaram a absorver inúmeros argumentos e teses feministas do Ocidente através da propaganda. E a partir disso foram catalisadoras e pioneiras. Então, por mais que esse islâmico do passado possa ter argumentado favoravelmente às mulheres, ele não foi tão relevante assim, ele não se debruçou suficientemente assim sobre esse assunto, e ele também não falou sobre isso tão exaustivamente quanto as feministas têm se debruçado ao longo do tempo. Outra coisa, eu repito, tá? Por mais que realmente a educação no passado tenha sido algo realmente muito escasso, quando quem tinha acesso a essa educação eram os homens, tá? E aí veja que antes nós tínhamos algumas barreiras relativo ao acesso socioeconômico, ao status de um nobre em relação a um camponês ou de um escravo. Mas veja, a mulher ela tinha mais uma barreira, porque existia a barreira socioeconômica, a barreira de status social dela ser ou não uma cidadã, e também a questão de ela realmente ser considerada capaz, cognitivamente, de estudar. Porque a gente sabe que no passado as mulheres elas eram vistas como intelectualmente inferiores, como se elas fossem incapazes de raciocinar tão bem quanto os homens. E eu não estou inventando, isso é largamente conhecido, inclusive defendido por teólogos no passado. E veja bem, eu penso que esse fator, sim, é extremamente relevante para considerar o quanto que as mulheres poderiam ter avançado em relação a inúmeros outros debates, inclusive em relação à guerra. Outra coisa, eu preciso fazer uma observação, a Hipátia sequer era feminista, não faz muito sentido. É a mesma coisa que dizer que Aristóteles era um liberal, né? Mas a questão é que realmente a educação ela era muito seletiva.
E não raramente, aliás, em maioria esmagadora, ela era proibida em relação às mulheres. Inclusive, entendiam que as mulheres sendo educadas seria um problema. Que isso desestabilizaria a sociedade, que isso seria pior, que seria improdutivo. E que, portanto, isso prejudicaria a sociedade no geral. Então, veja, algumas mulheres tiveram acesso à educação, mas era uma minoria muitíssimo pequena e insignificante em relação à quantidade de homens que tinham a permissão de serem acadêmicos. Que fosse no mosteiro, que fosse através de uma educação de origem nobre, porque independentemente disso, não somente as que podiam ter acesso, a educação também era diferente, tá? Porque algumas mulheres, elas estudaram em mosteiros, mas a educação que era oferecida para as mulheres no mosteiro também era inferior à educação oferecida para os homens no mosteiro. Então sempre tinha essa barreira específica, típica, relativa ao fato de que éramos apenas mulheres. Então, por mais que estivessem com acesso à educação na origem nobre, ok, mas a educação ela era mais limitada. As mulheres aprendiam muito menos. Da mesma forma, em relação ao acesso à educação normal, eram insignificantes. A mesma coisa em relação à educação religiosa. Igualmente, o nível de disciplina da sua complexidade também era muito inferior, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, veja que, considerando todas essas dificuldades em relação ao acesso a uma educação complexa, formal, igualmente estimulante, que pudesse propiciar um florescimento intelectual da mulher, evidentemente, sim, irá influenciar nas pautas, no desenvolvimento dos seus argumentos, no desenvolvimento, na abordagem de determinados assuntos específicos que passaram a ser debruçados rigorosamente, ironicamente, depois que a educação formal igualitária passou a acontecer tanto para homens e para mulheres. Realmente, inclusive, isso até foi bem interessante, porque isso acabou sendo um raciocínio feito agora, porque, ironicamente, as teses mais complexas a respeito da condição da mulher convergeram também com maior acesso à educação formal dessas mesmas mulheres também. E, honestamente, eu não acho que seja uma coincidência, certo? E aí eu me refiro também a teses de natureza científica, tanto quanto a tese em relação à condição dela no geral. Tá, eu acho assim que você cometeu uma injustiça muito grande, que talvez não tenha sido sua intenção, mas comparar o Islã com Jesus é uma coisa gravíssima, porque o Islã retroagiu com relação a aspectos da dignidade feminina que Jesus já tinha garantido, que Jesus já tinha pontuado, né? Então o Islã surge 600 anos depois. Você fala assim, existiam certos povos que com o aparecimento do Islã conseguiram acabar com a poligamia indiscriminada para reduzir para uma poligamia de 4. Tanto melhor esses povos tivessem tido contato com o cristianismo que reduziriam para a monogamia, né? Então, assim, comparar o que Jesus representou no Ocidente e o que o Islã representa, até porque é o seguinte, quando você fala assim, eu entendo que os cristãos até falaram sobre esse assunto no passado, mas foi o feminismo que bateu nessa tecla e o feminismo que alardeou isso, fez mais barulho com relação a isso. Tudo bem, mas o feminismo fez esse alarde, que eu concordo que fez, onde? Numa civilização ocidental, cristianizada. Ou, por acaso, esse feminismo que falava sobre estupro marital, sobre estupro como arma de guerra, surgiu, apareceu e teve condições ideais para o seu desenvolvimento entre os hindus ou entre os árabes muçulmanos? Não. Então, se nós quisermos fazer esse jogo de equivalência, o que foi mais importante para a dignidade da mulher? O cristianismo como cultura prevalente no Ocidente ou um movimento que surgiu nos últimos 200 anos? Esse movimento que surgiu nessa cultura ocidentalizada cristã só poderia ter surgido aqui. Ele nunca surgiu e não poderia surgir lá no meio do mundo árabe islamizado, onde impera a Sharia. E comparar Jesus com eles é ruim porque Jesus já havia, por exemplo, extirpado a punição para a mulher adúltera, o homem também deveria ser apedrejado. Quando o Islã estabeleceu novamente essa regra. Exemplo, semana passada 2 homossexuais foram chicoteados na Indonésia. Exatamente. Jesus Cristo e os apóstolos, embora condenem a homossexualidade, em nenhum momento transformam isso numa pena capital de execução penal do Estado. Em nenhum momento Jesus Cristo ou seus apóstolos dizem que a mulher adúltera, a mulher fofoqueira, a mulher promíscua ou o homossexual tem que ser apedrejados. Jesus aboliu isso há 2000 anos atrás. E 1.400 anos atrás, 600 anos depois, vem o Islã e resgata isso. A homossexualidade no Islã
não só no próprio Alcorão, como nos hadiths também, da tradição islâmica, pressupõe a sua comparação ao adultério. E lá, tanto o adultério quanto outras práticas sexuais são condenados a pena capital ou, sei lá, ser chicoteado. O caso do véu nem precisa falar. O apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo estabeleceu que as mulheres que quisessem profetizar dentro das igrejas, ou seja, deu voz para a mulher dentro da igreja. O apóstolo Paulo estabeleceu que as mulheres que quisessem profetizar deveriam usar o véu e ninguém poderia impedir que elas usassem. Vem o Islã e diz que aquela mulher que não quiser ser molestada deve usar o véu. E você tá vendo, a gente já falou aqui de pessoas que são apedrejadas, pessoas que são condenadas porque não estão usando véu.